Olá! Boa noite pra você que tá ao vivo com a gente aqui no podcast Manda o Cast. E a gente vai falar de um tema que, já passou, vai passar ou está passando na sua vida agora. Com certeza. E esse tema é importante. A gente tem que saber como reconhecer os momentos diferentes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Isso. E eu quero dar boa noite pra você, Uira. Boa noite, Nayarinha. Tudo bem? Tudo bom. Bom qualquer período pra galera que ouve nos tocadores, né? Talvez seja um pouco dolorido esse episódio, hein? Mas eu acho que dá pra tirar muita dúvida. Até já chamo você a participar pelo nosso chat, pra participar, mandando sua pergunta, comentário, falando de onde você tá acompanhando o podcast. Lembrando que pra poder comentar, tem que seguir o YouTube do Terra do Mandu. Aproveita, ativa lá o sininho das notificações pra você receber tudo que tem de conteúdo do Terra, você saber quando acontece. Quando tá entrando no ar o podcast, tá lá a notificação pra você. De forma discretinha lá no celular. Se você quiser, você entra na hora, senão entra depois. Manda news, matérias, futebol, tudo que você quiser, tá por lá. E agora sim, boa noite pra ela, que é especialista do assunto. Ai, trouxe até uns marcadores pra gente, pros livros. Olha que lindo. A Gislaine Matafé. Achei muito original essa ideia. Muito, muito. E incentiva também as pessoas a lerem. É. Né? Muito, muito bom. Gi, vou chamar você assim no nosso bate-papo. Boa noite. Opa! Excelente noite para vocês, para todas as pessoas que estão nos assistindo, né? E essas pessoas que querem realmente conhecer um pouco mais de si, dos relacionamentos e alcançar o próximo nível. Isso mesmo! Gente, a Gi, ela é psicóloga, ela é sexóloga e o assunto que a gente vai falar engloba esses dois mundos, né? Sim. A gente vai falar sobre responsabilidade afetiva. Isso está em todo tipo de relacionamento, principalmente nos amorosos, né? E também sobre relacionamento tóxico. Então vem participar. Tem um depoimento que você quer falar? Não quer se identificar? Manda mensagem no nosso Manda o Zap. É o 35 30 25 0138, 35 30 25 0138. Agora eu não tenho problema nenhum de falar dos meus relacionamentos ou de dúvidas que eu tenho. Comenta no chat do YouTube, vem junto, mesmo que seja só pra você falar que você está nos acompanhando, tá Isso bom? aí. De primeiro, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho aí dessa sua trajetória. Como você leva essas duas carreiras juntas, né? Qual o interesse que te fez enveredar para esses dois lados, psicologia e sexologia? Então, eu sou formada há 31 anos, né? Me formei na Unifenas, em Alfenas. E sempre já fazendo magistério, já me despertou o universo da psicologia. Entender um pouco mais as pessoas, os comportamentos, as emoções, né? Os porquês e os paraquês, né? E aí, em 2010, já atuando bastante como psicóloga cognitivo-comportamental, depois de ter feito vários cursos, eu vi essa necessidade mesmo, atendendo terapia de casais, eu vi a necessidade da terapia sexual. Primeiro porque muitas pessoas não permitem esse autoconhecimento do próprio corpo. A gente sabe o que quer sentir, mas a gente não sabe o como. As vias de buscar essas sensações. E eu só posso oferecer para o outro o melhor de mim. Mas se eu não me conheço, como que eu vou me desembrulhar? Como que eu vou oferecer esse presente? Não dá para esperar que o outro te conheça sem vocês conhecerem, né? Sim. E aí, então, eu fui buscar em 2010, no Hospital Mater Dei, eu fiz um curso com o Dr. Gerson Lopes. E aí, dali para frente, não parei mais de estar atendendo mesmo a clientela além da terapia de casal, né? Aqueles que vêm só para terapia sexual, no processo mesmo de autodescoberta e de descoberta do outro. E hoje em dia você ajuda as pessoas de Pouso Alegre e região. Ajuda de Pouso Alegre e região, né? Com a questão da pandemia, que não foi uma fase legal, mas surgiu, né, o atendimento remoto. E eu vejo que favoreceu também bastante, Nayara, porque as pessoas têm uma certa timidez, né? Eu vou chegar lá, o que eu vou falar, né? De forma alguma tem contato físico, né? É a orientação, a pessoa traz a queixa, a gente orienta e, às vezes, sim, eu encaminho alguns vídeos de estudo da pessoa ter consciência e tudo, mas uma coisa muito ética, muito séria. E com o atendimento remoto, muita gente quebrou esse receio e está qualificando o relacionamento e a atividade sexual.
Essa questão até da responsabilidade afetiva, eu estava vendo uma matéria até do jornal Estadão de um certo tempo atrás, mas falando que, principalmente, você tocou no assunto da questão da pandemia, né? Às vezes as pessoas falam, a pandemia já passou, né? Foram aqueles 3 largos anos, mas quase 3, né? Só que a gente vê que aflorou essa questão da responsabilidade afetiva muito mais. Sim. Né? Com as pessoas tendo que ficar isoladas muitas vezes, né? E tinha gente que tinha acabado de começar o relacionamento e aí tava numa cidade diferente, junto com o namorado, ficante, esposa, que acabou de casar, vamos dizer assim, e a pessoa se viu obrigada a ter um relacionamento a 2 muito próximo. E eu queria que você falasse, então, como que foi essa mudança, né, da visualização de quanto que isso tocou a sociedade falar sobre responsabilidade afetiva? Sensibilizou muito, né? E nós ainda estamos sofrendo o eco de tudo isso, né? As consequências são a longo prazo, tanto na alfabetização de crianças, alguns casais que se encontravam mais de fim de semana, que trabalhavam, né, fora, distante, tiveram que ter essa dinâmica mais rotineira. Então, ou se descobriram melhores, né? Ou se descobriram estrangeiros mesmo, países diferentes. Você fala assim da pessoa achar que era alguém que estava do lado dela e ela descobriu que era uma outra pessoa. Porque, por exemplo, favorecia de uma certa forma mais relacionamento sexual. E aí você descobre que a tua companheira não gosta tanto, o teu companheiro não gosta tanto. E aí você fica na carência. Aí ele não gosta tanto comigo, mas ele não, será que está com outra pessoa? Será que tinha outro vínculo fora, porque fazia só de vez em quando, agora que é todo dia, né? E as emoções, os comportamentos, postura, né? Jeito de vestir, a dinâmica com os próprios filhos. Poxa, eu ficava longe de casa, então é assim que ela lidava com os filhos. E agora que é meu carinho, sendo que eu estou vendo a postura dela completamente sem afeto com os nossos filhos. Então, se descobriu um universo muito intenso, né? E aqueles que já tinham uma dinâmica saudável, uma responsabilidade afetiva, um comprometimento, puderam ampliar muito mais, se descobriram mais afetivos, né? Mais envolvidos, mais cuidadosos e respeitosos. Eu tinha ideia do que era responsabilidade afetiva sem saber o termo. Foi o Iratã que me ensinou, gente. A gente tem que dar os créditos para quem merece. O Ira já é um universo que você via muito falar, principalmente porque você também acompanha muitos depoimentos, muitas postagens em redes sociais, né, das pessoas se abrindo. E é engraçado, Nai, que a gente não acha que as responsabilidades do outro impactam na gente, né? Essa questão da responsabilidade afetiva, ela é muito presente nos relacionamentos e as pessoas não sabem que isso é uma premissa de um relacionamento saudável. Pelo menos na minha visão, assim, eu enxergo a responsabilidade afetiva quando eu penso em você, quando eu tomo uma atitude. Por exemplo, assim, se eu falo com você assim, Nayara, eu não vou na casa da sua mãe porque eu não gosto da sua mãe, mas eu sei que eu vou te magoar. Há uma dualidade. Eu posso sentar com você e conversar com você e falar assim, Nayara, eu não quero ir na casa da sua mãe porque aconteceu isso, isso e isso. Eu acho que a gente pode resolver para eu voltar aí na casa da sua mãe e não te magoar, te passar o que está acontecendo comigo. Porque às vezes eu estou guardando uma dor, isso numa situação muito bonita, tá? Isso eu estou dando um exemplo aqui muito fofo. De você sentar e conversar com seu companheiro, sua companheira, caso tenha alguma aresta para parar. Isso é responsabilidade afetiva. Sim, de ser assertivo, né? Não do preciso jeito guardar certo, pra mim. na hora certa, para a pessoa certa. Por que eu vou deixar você, Nayara, imaginar que eu tenho ranço da sua mãe se simplesmente acontecer uma coisa no almoço de família que a gente pode resolver juntos, né? E também tem aquela questão que eu enxergo muito claro, assim, pra mim, que é a respeito principalmente de joguinho. Joguinho amoroso. E eu vou falar pra ele que eu tô doente hoje pra ele ficar com dó de mim. Mas aí ele não me deu atenção, quer dizer então que ele não tem responsabilidade afetiva. Não, isso é joguinho. Você fez uma coisa, você não conseguiu essa coisa, e daí você partiu para uma situação para ver se a pessoa compadecia de alguma forma, e você não pensou se a pessoa estava bem. Você quer ser notado, você quer ser o protagonista, mas você não pensou no seu companheiro, se o seu companheiro tá legal, você não perguntou para ele. Eu não quero te ver hoje. Não, mas por que você não quer me ver? Aconteceu alguma coisa? Responsabilidade afetiva é eu ver que você vai abaixar aqui na mesa e tem uma quina
e eu colocar a minha mão aqui na quina pra você não bater a cabeça. Você não precisa nem saber que eu tô fazendo isso. É só uma forma. Olha, você tá pegando o basculante do armário, que é alto. O basculante vai cair na sua cabeça. Você segura. E a pessoa nem viu que você fez aquilo. Isso é responsabilidade afetiva. Você pensar que as suas atitudes podem fazer o outro sofrer. E, claro, também, né? Acreditar que a responsabilidade afetiva no lado positivo pode fazer um relacionamento ser muito mais duradouro. Ouvir a pessoa. Pelo menos é essa a visão que eu tenho, e a Gi vai contextualizar melhor pra gente sobre isso, né, Gi? Sim. É por esse ângulo. É por esse ângulo. A responsabilidade afetiva envolve 3 critérios. Primeiro, ser cuidadoso com o sentimento da outra pessoa. Segundo, respeitar os limites. Concluindo o que você está falando, tá? E o terceiro, entender a importância das suas atitudes. Sim. Porque às vezes é acessível para mim, é prático para mim, mas não é para você. Da onde você vem, do jeito que você lida, da maneira que você relaciona com a sua família. Às vezes é super tranquilo para mim, às vezes para o outro não é. E isso não precisa ser problema. É diferente. E diferente não é contrário. Adoro essa frase. Diferente não é contrário. Então não precisa entrar em guerra. Ah, você não fez isso porque você não presta atenção em mim. Não, eu presto. Só que a maneira de você ler, pensar essa atitude é diferente de mim. Então, vamos chegar num ajuste, né? Vamos analisar. No consenso, né? Responsabilidade afetiva, como você mesmo colocou, Nayara, além de envolver todos os outros ambientes, que seja no trabalho, né? Seja em família, nós estamos hoje direcionando mais para o vínculo com a pessoa amada, né? E um dos pontos que eu considero muito importante na responsabilidade afetiva é eu me conhecer para poder conhecer o outro. Porque se eu não tiver maturidade, eu vou agir na situação como uma pessoa sem conhecimento e sem respeito. E aí eu não vou olhar limite, não vou olhar sentimento. Então, a clareza do envolvimento é muito importante. Ah, eu quero namorar? Tá, mas eu quero namorar... Eu acho que raramente alguém namora sem o intuito de uma vida 2 futura. Namorar para passar tempo, né? Fazer sexo para passar tempo, vai para academia, é uma atividade física sem sentimento, né? Nenhuma das pessoas vai sofrer tanto, né? Então, esse cuidado, esse critério. Então, eu tenho que ter com o outro o mesmo valor que eu gostaria que ele tivesse comigo. Eu não me responsabilizo pelo outro, mas eu dou atenção e tenho esses cuidados. Até nesse exemplo que o Iratã deu, eu fico pensando também que é falta de responsabilidade afetiva deixar de falar, né? Por exemplo, não quero ir na casa do seu parente. Sim. Só que a pessoa vai ficando encucada, mas, nossa, toda vez que eu chamo não vai, mas você não explicou que você tem motivo para isso, né? Então, às vezes a pessoa não falou por dó, igual você falou, com medo de magoar. Mas é importante tentar chegar no consenso de passar o que você sente, né? Mesmo de uma forma mais leve, se você não quer que magoe, ou às vezes aquela pessoa que não tem papas na língua e que rasga o verbo. Mas eu penso que antes falar do que ocultar. Sim, e a importância dessa autoanálise para chegar, olha, fulano, eu tenho que ter muito carinho pela sua mãe, porque ela que me deu, ela que te colocou no mundo. Isso é fato. Agora, a nossa maneira de lidar emocionalmente não está em sintonia. Então, eu não quero te magoar, mas eu não estou pronta para enfrentar esse ambiente agora. Dá para você ficar na minha torcida e respeitar esse momento? Então, é clareza. Senão são 2 maguados, né? 2 doloridos. Magoados e 2 em dúvida. E 3, né? Que aí entra a sogra também. Vamos colocar a sogra no meio. Bendita sogra. E uma coisa que as pessoas também não param pra analisar, Gi, é que além da questão afetiva nos relacionamentos mesmo, a 2, a responsabilidade afetiva também entra no campo das amizades e do convívio que você tem profissional, porque a responsabilidade afetiva, pelo menos na minha visão, eu acho que ela abrange outras áreas. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele se afastou de mim há algum tempo e eu sou o tipo de amigo que sou amigo do conselho. Eu ouço, aconselho, vou lá, dou colo, dou carinho e eu não sou amigo do rolê. Sim. Eu vou lá,
tira a pessoa do fundo do poço com Ajuda muita gente. com muita coisinha, assim, muitas aspas, viu, gente? Que eu não sou esse Deus, não, sou um trem. Mas assim, eu vou lá, tiro a pessoa daquela situação que ela tá chateada e ela vai comemorar com outra pessoa, né? Não que ela tenha uma dívida comigo, que eu, por exemplo, não sou de festa. Mas, por exemplo, por que no momento triste eu sou um amigo útil Que você serve. e no momento da bonança eu não sou um amigo útil? O que será que acontece, hein? Será que é falta de responsabilidade afetiva também? Sim. De entender, porque a pessoa usufruiu da sua qualidade, mas ela não aplaudiu a sua qualidade, né? Então, ela tem que depois, num momento, reconhecer e falar, olha, obrigado por ter me ajudado e tudo, né? Agora, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente é imã também, né? A gente é imã dos doloridos. E às vezes, dos numa encostos. Vamos falar sério, encosto. E às vezes também, aí vai sobrar um pouquinho para você. Mas às vezes também a necessidade que a gente tem de ser querido, de ser valorizado. De se autoaceitar, mas pela visão dos outros, né? Isso. E aí a gente chega nessa disposição e todo mundo confunde, né? O ouvidor da parceria mesmo, da amizade, da responsabilidade. E normalmente, quando a pessoa, né, não tem uma autoestima saudável, o que ela acontece? Ela tem dificuldade de falar não. E a gente tem que ser, olha, eu te amo, ser amigo, adoro você, mas nesse momento eu não posso contribuir com isso. Nesse momento eu não posso ser parceiro para ir nesse evento. Então a gente, né, calça a situação. Você não precisa ser um amigo para tudo também, né? Sim. Você pode ser amigo para algumas coisas. Então a gente calça a situação no sentido do sentimento que a gente tem pela pessoa. Eu te valorizo, te considero, mas para esse momento, não. Para esse tipo de parceria, não. Para esse tipo de situação, eu não vou estar ali, né? Porque tem gente que não consegue falar não, é 11 horas, meia-noite, compromete o trabalho do outro dia para socorrer um amigo. Mas o amigo que só vem na hora da dor, né? Então, assim, vamos dor e lazer, não né? vamos ser dor pais dos nossos amigos, né? Isso mesmo. Mas eu penso às vezes que até nem da pessoa estar em todos os momentos, mas às vezes ela é aquela que só procura o outro. Vamos dizer, início de relacionamento. A pessoa tá ficando, tá se conhecendo, tá na pegação. Eita! Às vezes tem aquela pessoa que vai ligar pra você só quando ela tá afim de te ver. Mas ela não quer saber se você tá afim de ver ela. Tipo, se você liga ou manda uma mensagem, e aí ela nunca vai estar à disposição. Então, a gente vê como que a responsabilidade afetiva, sempre, ela é para os dois lados. Ela não é só quando você precisa da pessoa. Ela tem que ser recíproca, e creio eu assim, não é que é obrigatoriedade, mas é de você pensar se está sendo saudável o momento que você está vivendo com a pessoa, se você está fazendo bem para a pessoa, né? Não é esperar que ela sinta a mesma coisa que você, não é isso? Mas aí é da parceria falar, ó, nós vamos ficar só de vez em quando. Ou eu sou bipolar, ou eu sou, como é que fala? Borderline, então eu oscilo muito, não quero todo dia, né? Tô brincando, mas tem os transtornos aí também que a gente tem que considerar, né? Pessoa que é psicopata, que não tem sentimento nenhum, faz só o joguinho da situação, faz a maquiagem ali, desfila com você, mas ele não tem sentimento nenhum. E a presa fácil do psicopata é o borderline, né? Mas, enfim, nós não vamos entrar nos transtornos, mas a gente pode ser uma outra oportunidade. Então, eu tenho que entender, e se a pessoa não deixou claro, você perguntar. E aí, o que está rolando aqui? É só de vez em quando? É só quando você está triste? Ou é só para balada? Ou é só para se expor lá no pagode, para desfilar o troféu, né? A marmita. Tem perspectiva de namoro, né? É passatempo, ou é só sexo? Mas a importância de deixar claro. E se a pessoa não deixou claro, você vai e pergunta. Mas para não ficar numa situação onde você fica perdido, oscila. Hoje a parte da ansiedade judia muito das pessoas, né? Será que vai ligar? Será que vai falar? Será que falei demais? Será que não devia ter falado? Não mandou mensagem? Né? Aquela coisa de espiar o celular o tempo inteiro. Aí vai olhar então, o Instagram, no explorar, já tem uma indireta pronta para você postar no seu story de uma letra de Clarice Lispector que fala sobre a pessoa não se importar com a outra. Nossa, e você vai lá e compartilha.
Olha só, aí foi bem Não forte. É por aí mesmo. Eu conheço pessoas assim, você brincou de que Ai. você não é da balada. A gente conhece muita gente bem da balada, É. né? Eu vou de vez em quando, mas não sou baladeira. Mas ela não bebe e se diverte mais do que quem bebe. Opa! Muito. E aí, o que eu acho engraçado é que muita gente que eu conheço que é da turma da balada tem uma dificuldade de lidar, por exemplo. Eu fico com a mesma pessoa toda vez que eu saio e encontro com ela. Só que eu noto, o que eu já ouvi de amigas assim muito próximas, a pessoa só vem me procurar depois que ela não ficou com ninguém. Eu ainda falo assim, gente, mas você aceita isso? Que Poxa, você não é o resto. E tipo assim, pessoas bonitas, interessantes, inteligentes. Mas aí falta um amorzinho próprio, então, né? mas assim, mas não é uma coisa de uma pessoa ou outra. Eu falo que é uma coisa que eu vejo comum entre muitas pessoas recorrentes de você, tipo assim, por falta da comunicação, que a gente tá falando aqui, repetindo, sim, lá no início de quando começou a ficar, não, a gente vai só ficar, isso é só pegação, é só a hora que a gente encontrar e se der vontade. Aí a pessoa espera algo mais, por quê? Passa a se tornar um ficante fixo. Sim. Só que daí ela chega a ver a pessoa ficar com outras pessoas, ou às vezes o dia que a pessoa não fica com ninguém, ela vem até ela. Como lidar numa situação dessa? É uma situação de muita vulnerabilidade. Então, assim, a autoestima realmente está baixa. Está baixa. Né? E a pessoa fica ao acaso. Então, é de chegar e posicionar, né? Posicionar. E, lógico, posicionar é correr o risco de perder o outro. Mas, entre aspas, perder o que você nunca teve. Mas é deixar claro que tipo de sentimento que você tem, que tipo de valores que você quer naquele contexto. Mas as pessoas têm medo de falar, medo de perder e contenta com parcelinha, né? E também estabelecer limites, né, meninas? Porque, assim, eu pelo menos falo por causa própria. Você tá num relacionamento, eu dia 24 agora completo 2 anos que tô com o meu atual companheiro. Com o noivítalo. Noivítalo. Nossa, amiga. Adorei que você chipou 2 palavras que eu nunca pensei. O que acontece? Beijo pra ele. Nesse tempo, aparece gente... Eu tô falando num contexto, tá? Não necessariamente desse relacionamento. Mas no tempo que você tá num relacionamento sério, chega um ex seu lá das antigas, da época que você era adolescente, e acha que você é a mesma pessoa... Né, que você atura qualquer tipo de coisa, ou que no seu coração você já perdoou alguma coisa que aconteceu, ele te procura, te incomoda, é invasivo. Que dica que você deixa para as pessoas? Porque às vezes só bloquear não adianta. Só bloquear de uma rede social, porque a gente sente, né? A gente se machuca, a gente fica pensando assim, nossa, mas será? Eu tô começando a ficar com uma pessoa que tem 2 semanas, meu ex que eu amava lá em 2015 voltou. Como que a pessoa lida com isso? Porque a gente tem os 2 lados dessa questão da responsabilidade afetiva, de pessoas que pseudo melhoraram depois de muitos anos, mas ao mesmo tempo que ela evoluiu, ela acha que você é a mesma pessoa que ela enganou há muitos anos atrás. Você não evoluiu, só ela, né? Ela acha que você tá suscetível para uma nova enganação. Que tipo de conselho que você dá pra essa pessoa, assim, que é passiva nesse sentido, sabe? De sentimentos, assim, que ela fica perdida quando vê um ex passando, ou fica com frio na barriga quando aparece, assim, de sugestão na rede social. O que você fala pra essa pessoa, assim? Primeiro é ver se foi bem resolvido isso daí, né? Se foi um término concreto. Porque, às vezes, ficou nas entrelinhas, então aí é pego de surpresa e de ilusão. Segundo, se ele está num outro envolvimento, né, ele era para não sensibilizar tanto, se tiver resolvido. Agora, se não está resolvido, a pessoa vai ficar perdida. Então, é onde ela tem que fazer realmente uma autoanálise. O que essa pessoa acrescentou de fato na minha vida? O que essa pessoa tirou, né? Eu falo que o relacionamento saudável te leva para o próximo nível. Espiritual, psicológico, sexual. Material financeiro, também. Material, sim. A pessoa, às vezes, não vai te dar o dinheiro, mas ela vai vibrar junto com você e vai estar te ajudando. Te impulsionar, né? Impulsionando. Então, às vezes, a pessoa fica na pendência daquilo que foi ilusão e não do que foi racional. Então, a gente, por exemplo, quanto tempo de período de relacionamento? Às vezes, você viveu só o período da paixão. Hoje, nós consideramos o período da paixão
De 1 a 3 anos. Olha, Nossa, só chega a tudo. paixão mais rápida. Só depois de 3 anos que a bolha da paixão estoura e você vê se aquela pessoa sem dinheiro, doente e no dia de chuva serve para te acompanhar no dia que você tem Ciumenta, dinheiro, dia de sol e maquiada. Graças a Deus, o meu já passei por todas. Olha lá, tá vendo? Só não ficou feio. Mas ainda Continua tá no tempo lindo. da paixão, ó. Olha lá, olha lá. Uai, Tá vendo? uai. Então é muito importante isso. Porque às vezes a pessoa não acrescentou, você só viveu o loop da paixão. E aí você fica preso naquele looping. E isso passa. Isso passa. É muito gostoso o período da paixão. Uhum. Mas o período da paixão não é. Ele não serve de base, né? Não serve de sustenta a base. Não é época para você pôr aliança no dedo. Não é época para casar. Hoje as pessoas namoram 3 meses e vão morar junto. A hora que acaba a bolha da paixão, fala acabou o amor. Não, nunca teve amor. Um ano passa, né? Morar junto depois de um ano. Tem uma pergunta, vai na segunda. A gente recebeu 2 Vamos perguntas colocar a quarta aqui. cadeirinha aqui, Nai. Vamos. A quarta aqui cadeirinha. é você que tá É. acompanhando o podcast. Ó, eu vou te dar o microfone pra você falar. Olha lá, é uma pessoa que ela mandou pergunta ela pediu pra não, Não ser se identificou, identificada, é. mas o que ela fala aí, eu garanto que tem muita gente que vai se encaixar. Aí que vem a questão. Tenho sentimento por 2 pessoas diferentes. É normal? Normal vem da norma. E o que é a norma? Nesse sentido de relacionamento, existe uma norma? Tipo Dona Flor e seus 2 maridos. Deve assim. existir uma norma? Dentro do que é colocado, né? O ideal é o sentimento por uma pessoa só. Por quê? Porque você vai canalizar a energia e a energia dispersa 50-50, você não está inteiro com ninguém. Uhum. Ou 30-70, né? Gosta mais Então, junto que de não outro. vai ter inteireza. Não quer dizer que tem que ser perfeito, mas não vai ter inteireza. Agora, o que tem que analisar é o que cada um desperta. Porque, às vezes, uma pessoa desperta a dimensão sexual. Uhum. E aí você curte aquilo. E, às vezes, do outro, você curte o companheirismo. A segurança. A segurança, o apoio. Então, tem que ver o que você quer priorizar. Ou descobrir que nesse relacionamento sexual possa surgir, né? Essa segurança, esse companheirismo. Ou incentivar a sexualidade nesse outro. Ou sentar com os 2 e fazer um trisal. E aí, no caso do relacionamento aberto? Porque, igual você falou, que não tem como você se dedicar 100% a uma pessoa. Já vi casos de pessoas que elas falam, eu tenho um relacionamento aberto. A gente tem a pessoa fixa, né? Sim. Convive junto, às vezes mora junto. Mas os dois Não, e são gente que tem aptos a ficar. casamento E e que abrir fala um que dá relacionamento certo, depois, Aí, como que fica essa responsabilidade afetiva? Porque a pessoa falou pra outra que as duas se entendem. Aí uma se abriu, né? Falou, não, eu quero ficar com outras pessoas também. Sim. Eu amo você, mas eu quero ficar com outras pessoas. É difícil lidar numa situação dessa? Então, dentro da experiência de prática de consultório, quando envolve só o sexual, nem tanto. Vai lá, rolou e tudo. O que acontece é que, normalmente, nessas parcerias, há um combinado de não encontrar sem ser para a sexualidade. Sim. Mas acaba acontecendo e despertando, porque você quer conhecer outra pessoa, você quer conversar. Aí se perde total, E né? aí, a longo prazo, compromete, sim, os relacionamentos. Pode ser que aquela pessoa que só servia pra cama, vamos falar assim grosseiramente, né? Você despertou o envolvimento com ela mais do que com a pessoa com quem você tem um relacionamento E aberto. eu tenho testemunho de 2 casais de amigos que aconteceu isso. O relacionamento não ia muito... Não, gente, não estou generalizando, tá? Estou dando exemplo porque é o meu protagonismo de fala. Mas eles estavam com um relacionamento meio ruim das pernas, abriram um relacionamento, a bolha da paixão, você pegou um IP ali e encheu de novo. E aí, depois, eles acabaram se encantando por outras pessoas e se perderam totalmente no Então, mas relacionamento. eles resolveram abrir o relacionamento Sim, por aí não ficou estar bom. tudo lindo. Ficou tudo lindo. Não, e às depois vezes o negócio não, piorou. não tem necessidade do relacionamento não estar bom. É a curiosidade mesmo, a inovação, Mas diferente. é o quê? Eu vejo assim, Gi, eu acho que a pessoa não ter o status de ser uma pessoa que trai. É uma traição consentida, na minha visão. Sim. Que eu você vai também ficar não sou com adepta, outras não. pessoas e aí, beleza, você tá lá curtindo, você tá exercendo seu fetiche que você tem, porque são por vários motivos que as pessoas abrem um relacionamento. Sim. Mas muitos, por se envolver com outras pessoas, não querem ter o status de uma pessoa promíscua, de uma pessoa que trai. Não, meu parceiro sabe que eu estou saindo com você. Eu não estou enganando meu parceiro.
Ele sabe, ele também tem a licença poética para fazer isso também. Sim. E aí a gente Gostei entra da licença poética. E a gente entra na questão aqui também, porque a gente não vai identificar, óbvio, né, a Mais pessoa uma que enviou. pergunta. Não, mas ainda dentro do contexto dessa aqui. Aham. Que a pessoa, né, fala que ela tem sentimento por duas pessoas, mas a gente também entra naquele contexto da sexualidade, da orientação, da pessoa que é bissexual também. Sim. Que ela pode, por exemplo, estar num relacionamento afetivo com uma pessoa de gênero oposto, né, homem, mulher, e aí ela, de repente, gostou de uma mulher ou gostou de um homem, e aí, como que lida com esse tipo de sentimento, assim? Porque aí sim a gente vai estar pegando uma polaridade muito maior, né? Sim. Porque aí a gente está fazendo uma comparação de sexos opostos. Por que a pessoa sente essa atração por uma pessoa do mesmo gênero e por uma pessoa do gênero diferente? Como que ela aprende a lidar com esses sentimentos? Porque a bissexualidade, ela existe, né? A gente não pode condenar as pessoas por isso. Mas como que ela começa a lidar com isso, se fosse um contexto dessa pergunta que a gente trouxe? Então, é de estar mesmo sentando com essa pessoa e ver quais as crenças que ela está ali naquele momento. Às vezes ela sempre teve vontade E se escondeu. E se escondeu, entendeu? Às vezes desencantou, teve uma decepção. E às vezes a própria curiosidade mesmo, né? De confirmar ou não esse gostar, né? Porque, assim, as pessoas, como a gente estava conversando antes na prévia, as pessoas não despertam só por interesse sexual, né? Às vezes o projeto de vida da outra pessoa... Ela se apaixona pela pessoa, né? Pela Não pelo pessoa, sexo pela dela, visão né? da vida, pelos projetos que a pessoa tá. E, às vezes, a parceria com quem ela tá ali, está stand-by. Então, é bem amplo, né? Mas a gente tem que permitir que existem, sim, essas possibilidades. E, por isso, eu acredito... os podcasts, os psicólogos, os profissionais, para ajudar a clarear e a pessoa ser mais feliz. Pra ela perceber que às vezes ela não tá vendo dessa forma, né? É. Sim. E a gente tem uma outra pergunta, aí sim entrando nessa questão da sexualidade. Namorei por uns anos um homem trans. Já tive relação com um homem cis, que é a pessoa que nasceu homem, nasceu mulher e se identifica com o gênero de nascimento. Então, ela namorou por uns anos um homem trans, ela teve relacionamento com um homem cis, mas ela não curtiu muito. Você acha que ela deve conhecer melhor ela, assim, nessas áreas? Porque ela gostou do homem trans, mas ela não gostou do homem cis. Uhum. Que conselho que você daria para ela aqui? Um conselho de imediato é delicado, né? Mas seria realmente procurar uma ajuda Uma psicológica, terapia, né? Para ver o significado da figura masculina na vida dela, os conceitos, né? Normalmente vem de pai ou de padrasto, dos homens que tiveram vínculo com ela. Essa representação não é determinante, mas ver qual que é a crença dela em relação a isso. E em relação à própria ela mesma. Né? No caso aí, a mulher. Pelo né? que eu entendi ali, ela quer saber como que ela, como pessoa, pode descobrir, né? De qual gênero ela tem afeição, desejo, Eu posso que ela ser gosta. sincero? Desculpa a pessoa que enviou o relato, mas eu acho que ela tá se sentindo um pouco culpada de gostar de um homem trans. Porque aqui ela falou, né? Namorei por uns anos um homem trans, mas eu não curti muito um homem cis. Sim. Então pode ser que ela conheceu um homem trans, se apaixonou, gostou, e ela não tá sabendo lidar com essa questão também, né? Porque Sim. não sei por qual razão, se essa pessoa quiser enviar aqui como se diz, um desfecho, mas ela fala aqui que ela namorou um homem trans, não falou se a experiência foi boa ou ruim, mas com o homem cis foi ruim. Sim. Então talvez ela tenha se apaixonado por esse primeiro e ela não saiba lidar com essa paixão também, né? Se ela mandar aí, você avisa nós aí do desfecho. E entra também, que dá para perceber, assim, às vezes até uma confusão mental, porque o homem trans deixou de ser homem, Sim. né? Se ele passou pela transição, isso? Ah, não. No caso, era uma mulher que transicionou para homem. Ah, Isso. É um homem trans. Tá, uma mulher que transicionou para homem. Entendi. Isso. E aí, essa pessoa que mandou a mensagem aqui ficou nessa dualidade. Eu acho que ela tá se sentindo um pouco culpada, na minha visão. Desculpa, tá? Falar isso, mas eu acho que ela não tá sabendo entender o que ela sente, porque
pela mensagem dá pra entender que ela gostou mais de se relacionar com um homem trans. E aí vem essa questão que a gente falou de se apaixonar por pessoas, né? Sim, Talvez esse homem cis que ela se relacionou também não fosse um cara legal. E um homem cis que ela conheça aí futuramente seja bacana na vida dela. E o homem trans foi cuidadoso, né? Parceiro. Às vezes é da pessoa, não da questão de gênero, né? Eu acho que nem é quem ela bruscou, mas é como ela está, né? E dentro disso que você falou, dela tá sentindo mesmo certa culpa ou... Vamos ver isso aí, hein? Uma terapia cai bem nesse sentido. Aí. E tem um relato também que acabou de chegar de um amigão nosso aqui. Olha. Que ele fala o seguinte: já tive um relacionamento abusivo que durou 1 ano e meio. Ele entrava na minha cabeça de uma maneira que eu não conseguia evitar. Eu tinha medo de perder ele, medo de fazer alguma coisa contra ele mesmo. E isso tudo eu estava em meu tempo de aceitação da sexualidade. Ele ameaçava se matar, chegou a pular de um carro em movimento enquanto eu dirigia, pulou de uma janela do 1º andar, tudo isso tentando fazer com que eu não o tirasse da minha vida. Quando terminei, minha mãe mesmo ficou do lado dele, acreditou em tudo que ele disse e que muitas eram mentiras para que elas mudassem a minha cabeça. Nesse caso, quem passa por isso leva a traumas que podem atrapalhar relacionamentos futuros? É importante, né? Eu sempre peço pela terapia. Eu falo que ninguém precisa de terapia, mas todo mundo merece. É merecimento de poder ser mais feliz, de resolver as questões. Dentro das características que ele colocou aí da pessoa, traz muito o traço borderline, que ele gosta muito dessa ameaça, sabe? E ele ficou nesse vínculo, né? Esse amigo ficou no vínculo por uma dependência emocional. Uhum. Então, assim, quando há uma dependência emocional, eu não estou me valorizando. Eu não estou vendo meus valores e acho que só aquilo que vai me ajudar, que aquilo ali é uma sentença final de vida. E não. Então, tem recursos. É sempre ver realmente o que está de significado dentro dele. Porque, como eu falei, a gente tem que estar com alguém que nos eleve. Eu namorei aquela pessoa, o que eu sou melhor pessoa depois que eu namorei? Enquanto eu estou namorando, o que essa pessoa está me acrescentando? Se está me sugando, é relacionamento tóxico. Se está me desvalorizando, se está me ameaçando, então você não pode me deixar? Quer dizer, isso aí é relacionamento de posse. Eu sou seu, você é meu e é dono. E a tendência é escalar e ficar ainda pior, né? Sim, e corre risco. E, gente, raramente, por exemplo, o borderline, 90% deles vão tentar suicídio. 10% vão conseguir. Então, o que acontece? A presa fácil do borderline, né, é normalmente alguém que fica com dó, que vai fazer as coisas para agradar, e a pessoa nunca está satisfeita, porque ela não está satisfeita com ela, né? É um jeito, é um traço de personalidade. Então, a pessoa nasceu daquele jeito, tem tratamento, mas não tem cura. Já diferente do bipolar, que são estados de mudança de humor. E você percebe, né? Percebe? Então, é uma convivência muito, muito séria, né? Porque acaba despersonalizando as pessoas e a pessoa perde identidade. Aí, quando termina o relacionamento, você não sabe mais quem você é. Porque você foi o que o outro queria. Você fez só para agradar. Fez só para agradar. E aí é importante contextualizar também que, no caso, ele é uma vítima. Sim. Né? Ele é uma vítima. Ele não foi agredido fisicamente, mas ele teve várias tentativas contra ele próprio Traumas ali. Psicológicos, né? E aí a gente também tem que entrar nessa seara de esclarecer para ele que ele também pode repetir esses comportamentos nos relacionamentos caso ele não cuide disso. Sim, sim. Porque às vezes a pessoa não tem esses traços, mas quando ela percebe que a outra tem, ela começa a crescer para cima, né? Então ele pode ir mesmo para outros relacionamentos levando a mesma inquietação. E aí onde ele pode falar, mas eu mudei a pessoa, mudei o jeito. Mas a essência acaba caindo no vício. Uhum. E o vício é da permissividade. E eu posso dar um conselho? Eu passei por um relacionamento horroroso, horroroso mesmo, de uma pessoa que falava isso. E eu tenho um amigo que é policial militar,
E ele passou por isso também, de estar num relacionamento onde a pessoa ameaçava, e a gente tem medo justamente desses 10% que você falou. Sim. Né? Dos 10% que conseguem concretizar toda essa falácia. Que você não sabe quando aquela ameaça vai ser real, né? Exato. E aí, nisso, a gente chega na questão de eu conversar com meu amigo PM, e ele falar assim, registra um boletim de ocorrência, vê como que essa pessoa vai se comportar. Que dali você separa uma pessoa que é diagnosticada como você trouxe, Sim. e uma pessoa que tá fazendo um joguinho horroroso, achando que vai... Você traz a pessoa da emoção para a razão. Então é um choquinho mesmo, um choque térmico, né? E a gente chega assim, por exemplo, a pessoa que tava comigo, que eu passei por esse relacionamento, se sentiu ofendidíssima, porque eu fiz isso. Olha só. E eu falei, não, mas não te ofende você falar que eu vou te matar? Não te ofende isso? Porque eu tô me sentindo ofendido. Você tá falando que eu tô te causando uma situação. E aí, moral da história, esse relacionamento acabou de uma forma muito engraçada, que ele forjou que tava com uma dor no peito, a minha mãe foi com ele no hospital. Minha mãe não entrou com ele no hospital, ela ficou na espera, porque a pandemia não permitia que entrasse acompanhante com pessoas maiores de idade, né? Eles entravam sozinhos. E aí a ala psiquiátrica do hospital segurou ele lá. Aí na mesma madrugada que ele foi internado, que o hospital queria segurar ele lá, que parece que o psiquiatra só ia aparecer no dia seguinte. Detalhe, ele entrou com uma dor no peito. Com uma não dor foi no pra peito, cardiologia. Com uma dor no peito. Gases, né, de certo. E aí, nisso aconteceu dele se sentir ofendidíssimo, porque a profissional que estava lá observando ele, que colocou ele num sorinho estratégico ali, e viu como ele estava se comportando, chamou o psiquiatra, ele ligou pro irmão e pediu pro irmão buscá-lo. Porque teria que ter alguém responsável para assinar lá e buscá-lo. Acabou o relacionamento. Por que será que acabou, gente? Ainda bem, né? Será que é porque a máscara caiu? Ainda bem que você achou o Noivítalo. Né? Não, mas assim, graças a Deus eu conheci ele depois, né? Assim, já tava tranquilo, já tava numa situação que eu me sentia estável para começar um relacionamento de novo. Mas você lidar com esse tipo de pessoa é um inferno, gente. É um inferno. Sobrecarrega, porque é uma bolinha de cristal, né? Você nunca sabe que jeito que a pessoa vai estar. E tá tudo bem, você tá ali jantando, do nada a pessoa levanta uma questão. Nossa, é horrível. Eu não posso detalhar. Agora, desenterra situações assim, né? Horríveis. Nesse exemplo, deu para ver claramente a ligação do que a gente está falando da responsabilidade afetiva com o relacionamento tóxico. O relacionamento tóxico, que ele conduzia ameaças, ele deixava um transtorno emocional e até psicológico para poder tentar manter um relacionamento à força, né? Ao mesmo tempo, ele não tinha responsabilidade afetiva quando ele reclamou do boletim de ocorrência que o Iratã fez. Não, mas aí você fez o boletim, eu sou louco? Mas ele se preocupou da forma como ele seria afetado pela questão do militar saber o que aconteceu. Mas ele não se preocupou de como ele afetou psicologicamente o Iratã. Aí olha como que... gente, ficou claro agora. Para quem não entendeu por que o relacionamento tóxico é conduzido pela pessoa que não tem responsabilidade afetiva, aí já deu para entender. Agora, uma dica que eu quero deixar, muito importante. Nos primeiros meses do namoro, do relacionamento, você já sabe, já tem sinais. Tem sinais. Quais seriam, por exemplo? Muitas vezes a pessoa subestima. Dissimular, combinar um horário e falar, não, mas eu tive que passar em outro lugar antes de chegar aqui. Não, ele não teve preocupação em chegar no horário. Entendeu? Às vezes, né, combinar as coisas principalmente. Às vezes, a atitude assim, de desagradar um garçom, isso um que recepcionista. Eu ia falar. Tem uma que é batata. Sabe, ver como a pessoa trata síndico. a mãe. Ver como a pessoa trata a mãe. Sim. Porque quando você observa que... Tudo bem, gente, existem relacionamentos problemáticos entre mãe e filho, mãe e filha, enfim. Mas observa como que a pessoa trata o seu familiar mais próximo. Vamos supor que tem uma briga com a mãe aí, que a mãe largou o neném na porta de casa, beleza. Vamos relevar. Mas o vínculo afetivo que ela tem mais próximo. Como que trata o filho, como que trata a mãe. A maneira como é o diálogo dentro de casa, a pessoa vai levar para o relacionamento. Eu já ouvi gente que usa a teoria. Se o cara trata bem, dando exemplo do homem, né? Trata bem a mãe, ele vai tratar bem a esposa.
Já vi gente falando isso. Se a esposa for mãe dele, similar. né? Que também é um outro problema. Confundir As os esposas papéis. mães, que é difícil também. Minha mãe, que eu digo, beijo. Tem algumas que querem a continuidade, né? Beijo pra você. Tem uns que chamam até Não quer lavar a roupa, namorada Ela tá de aqui, mãe. ó, Val. Não quer Chama o lavar namorado roupa. de pai, o marido de pai, gente. Quem que dorme Igual com o pai? Quem que dorme Igual com aquele mãe? povo mais antigo, né? Que passava no pica-pau. Eu tô indo fazer tal coisa, pai. E era casal, mas enfim, né? Vocês estão lembrando, na novela Renascer, tinha o personagem, né, que agora ela separou, a Yolanda era casada com o Egídio, ele só chamava ela de Dona Patroa. Dona Patroa. Pensa bem. Até quando ela separou, ela falou assim, eu não vou aceitar mais ser chamada de Dona Patroa, meu nome é Yolanda. Nossa, o Ou relacionamento... seja, deixou a identidade pessoal. E o relacionamento tem que se reinventar a todo tempo. Aí você já começa a ver. Gente, e o poder da palavra é muito grande. Então, você fica mãe, você vai trazendo as crenças, os hábitos e os comportamentos todos errôneos. Olha pra você Nenhum ver. casamento sobrevive, não. O nosso amigo tava complementando aqui o desabafo dele. Ele falou o seguinte: eu demorei muito pra me encontrar depois disso. Eu tive um tapa na cara apenas como agressão. Aconteceu uma agressão física. Mas eu ainda amava ele e consegui terminar depois que vi que estava me afastando de todos por uma pessoa que não valia a pena. Foi complicado. É por aí. Responsabilidade afetiva jamais vai te afastar dos seus familiares. Mas desde que você perceba que ele estabeleceu os limites. Mas ele não te afasta dos amigos, não te afasta de ninguém. Você viu que quis sufocar, que quer se sentir, né, o rei da cocada ali, e muita Gostosão proteção. da balachita. Tem até um pensamento que eu gosto muito. Cuidado com as pessoas que te... Como é que é? Cuidado com as pessoas que te elevam muito. Um dia elas te colocam no chão e você não sabe mais voar. Então tem aquele Voa que é sozinho, super né? proteção, mas na realidade é para te afastar dos outros. Pra te manipular. E manipular. Mas aí Isso a gente mesmo, entra usou o numa termo questão certo. gostosa também, que às vezes... Só uma coisinha, um beijo pra essa pessoa que mandou mensagem, essa pessoa maravilhosa. E Nem fez barulho esse hoje. tipo de relacionamento depois deixou um pouco de trauma. Deixou. Porque ele tem dificuldade, essa pessoa que mandou mensagem assim, tem dificuldade com relacionamentos. Fala que não quer outro porque Não se quer envolve. sofrer. Fica, mas não se envolve. Então, mas relacionamento não é para sofrer. Relacionamento é para a gente se conhecer. Por isso que existe o namoro. As pessoas não namoram mais. Ou é só ficante, ou já está morando junto. Aí cobra a responsabilidade de casamento estando namorando. E quem está namorando e não quer casar, é porque fica na expectativa de que vai chegar alguém melhor. Porque se aquela pessoa é inteira para mim, não preciso ficar caçando, buscando outras coisas, ficar na dúvida. Então, eu acho que mais ele avaliar como ele se auto-identifica para poder ver esses perfis que ele está atraindo, né? Esse tipo de atração. Aí fica como um imã. Então, quer dizer, com certeza ele é uma pessoa maravilhosa, está querendo melhorar, se curar, né? Então, é buscar mesmo os recursos importantes, que é psicológico, mas que é espiritual, que é físico, atividade física, alimentação saudável, porque tudo que eu coloco para dentro de mim é para me enriquecer. Eu tô me coçando para falar de uma situação, mas eu acho que essa pergunta vai ser útil. E se ele já estiver em um relacionamento, agora, novo, Sim. ainda dá tempo de recalcular a rota para não perder esse relacionamento novo que essa pessoa tá vivendo? Claro que dá. Claro que dá. Sempre é tempo. Sempre chipamos. tempo. Existem os recursos, estão aí. E, gente, nós somos maravilhosos. Eu gosto muito nas minhas palestras de mencionar que quando a gente imagina que de 300 milhões de espermatozoides que saiu só do nosso pai, a gente era metadinha. O nosso chegou em primeiro lugar. Então, eu não tenho que ser melhor que ninguém, mas eu tenho que ocupar o primeiro lugar do pódio. Sim. Com aplausos. Sim. Um dia eu sou plateia, um dia eu sou apresentação. Uhum. Mas tem que ocupar. Então, Tem que assim, ser protagonista da própria história, né? Perfeito. Então, essa riqueza existe dentro de nós. Nós não podemos deixar que os fatos determinem quem nós somos.
estados emocionais, estados comportamentais, mas não é identidade, não é o meu eu. Aham. Meu eu é muito mais que isso. Hoje, eu quero chegar numa questão também, que você tocou aí, e é muito engraçado isso, que relacionamentos saudáveis também afastam pessoas. Ah, sim, quem não vem para acrescentar? Exato. Oh, claro. Exato. Eu Claro, falo isso. incomoda muito. Eu falo isso porque, assim, achava que eu tinha um círculo de amizades, e depois que eu assumi uma responsabilidade dentro do meu relacionamento, uma responsabilidade maior, que tem 35 anos para pagar, você começa a observar quem são os seus. Sim. Sabe? Não porque você começa a pensar para quem que você vai contar uma notícia legal do seu relacionamento. Se essas pessoas participam, se elas têm interesse em saber como você tá, como seu companheiro tá, se elas se interessam de ir na sua casa jantar. Porque assim, é estranho, né? Você tava quando você era solteiro, não é o meu caso, que eu não costumo receber muitas pessoas em casa, mas quando você era solteiro, você recebia pessoas na sua casa. Sim. Por que depois que você começou a namorar, você não pode receber as mesmas pessoas? Ou às Qual é vezes o as problema do pessoas se seu afastam. companheiro lá? É engraçado isso. Sim. Porque aí as mesmas pessoas que você tinha conexão quando você estava solteiro, de repente já não fazem mais sentido quando você está namorando. Ou quando você está num relacionamento mais sério. E aí você começa a fazer, e é muito engraçado isso, que aí sim é meu caso. Você começa a fazer amizade com outros casais. Sim. Pessoas que estão na mesma sintonia, na mesma vibe Na que mesma você. vibe. É muito engraçado isso, e vale a gente destacar também que relacionamento não só afastam pessoas boas, no caso dos relacionamentos tóxicos, mas os relacionamentos bons também afastam pessoas que talvez pode até não ser ruins, mas que não estão na mesma vibração que você. Sim, e às vezes os interesses são diferentes. Às vezes o tipo de convivência que tem com você vai querer... não vai dar para conversar isso, não vai dar para conversar aquilo. Uhum. Mas se não pode conversar na presença de quem você escolheu, com certeza não vai acrescentar, É verdade. né? É verdade. Tem mais uma estar pergunta. com outra pessoa é escolha, né? É. Então tem os critérios dessa escolha. Aqui tem uma pessoa perguntando qual a sua dica, o que fazer em caso de rejeição. Que é igual, a gente teve um momento que você comentou que a pessoa deve se abrir, é como se ela cobrasse. Qual é a real do nosso relacionamento que a gente tem agora, né? Sim. Mas assim, em caso de rejeição, o que ela deve fazer? Então, tem que ver se essa rejeição é do contexto ali do relacionamento ou já existe isso dentro do coração da pessoa. De vínculo com os pais, vínculo familiar. Então, se já tem uma pré-rejeição, aquilo intensifica mais, fica mais dolorido, né? Agora, por que eu vou me sentir rejeitada? Porque eu não estou valorizando quem eu sou. Assim, na tentativa, pelo que eu entendi dela falar, vamos supor, se abriu para uma pessoa e, poxa, vê, rejeição que ela não esperava. Então, Já teve alguma coisa com a pessoa, entendeu? mas a pessoa não está pronta para arcar com essa pessoa maravilhosa. O outro não está na mesma sintonia. Então, acaba rejeitando. Então, quando o outro rejeita, que não é porque não é bom. Não significa que a pessoa é o problema, Não né? significa que a pessoa é o problema. É porque não está com o compromisso de arcar com aquilo tudo ali. Uhum. Né? E tudo bem dar um tempo? Tudo bem, dá um tempo. Mas quem me rejeita é que me perde. Nesse Opa, relacionamento você atual também meu pensa assim, mesmo, eu gostei dele muito tempo atrás, achava que ele era fake. Olha, você vê a cabeça. Só porque ele é bonito? Tomei ranço dele, porque ele ficava me mandando convite de festa, e eu detesto festa. E aí um dia eu vi ele no hospital e eu apaixonei de novo. Foi uma coisa assim avassaladora. Sabe quando você vê a pessoa passando, você fala assim... Mas você lembrou que era ele. Lembrei, lógico. Depois de um Era tempo que eu fui descobrir que não era inesquecível, fake, tá mas eu vendo? pensava assim, ai, que ódio, esse menino me mandando convite de festa de novo. Mas sabe por que ele mandava o convite de festa de novo? Porque era uma forma dele te tirar do equilíbrio. Porque ele sabia que você não gostava. Que se ele mandasse coisas Talvez que você você vai gostava... reclamar, pelo menos, né? Já que não conversa, não Vamos ver desenvolve. se interage. Deu um comigo. movimento ali. Se ele tivesse mandado um convite pra jogar Colheita Feliz, talvez eu tivesse... O jogo do tigrinho, não, né? Mas Não, você não tigrinho ia, não. mas você não ia estar tão ligado nele, Não. incomodado, Não. igual você E aí, ficou. é muito engraçado, porque a história nossa começou com um lanche. Como Olha assim? A gente, essa a parte eu gente não deu conheço. match num aplicativo. Eu já até falei match, né? Então, Tinder, gente, Tinder, ok.
E eu tinha deletado ele das minhas redes sociais por falta de interação mesmo, falando, se não interage, casca fora. Você achou que era fake? E aí a gente se encontrou no Tinder e tal, só que eu não tinha sentido, assim, eu vi ele no hospital e fiquei quieto, não procurei por ele. E aí a gente deu match no Tinder, eu falei, outro sinal, hein? Aí um belo dia eu falei assim, você gosta de lanche lá de tal lugar? Gosto. Eu vou passar aí, daqui a pouquinho pego você aí. Não falei se eu ia de carro, se eu ia de Uber, se eu ia de moto, não falei nada. Só fui. Aí eu encontrei, a gente comeu um lanche, ele super calado, e eu fiquei muito bravo, que no segundo encontro que a gente foi resolver isso. Aí eu falei assim, né, que eu tenho uma devoção com Nossa Senhora Aparecida, né? Eu falei assim, eu preciso de um sinal, porque eu não sei o que eu tô sentindo, eu tô... Como se diz, eu ignorei aquele último relacionamento que eu tive no sentido de não dar chance pra ninguém mais, mas eu vou sentir essa borboleta no estômago aqui, vamos ver o que dá. E aí eu falei, não, preciso de um sinal. Aí ele caiu da minha moto. Era o sinal que eu precisava. Tá e vendo? deu certo, tá dando certo. A queda da moto foi boa, Foi o meu nesse sinal, ponto, foi né? o meu sinal. Falei, acho que eu posso pegar agora, deu tudo certo. Mas é gostoso a gente trazer não só os relatos ruins, porque a gente tá na semana de Dia dos Namorados, né? Sim. Então o pessoal tá num padrão vibratório bem mais alto por causa dessa data e tal. A gente vê pelas filas dos restaurantes ontem. ontem. E foi engraçado ontem, porque eu até postei uma foto na minha rede social, que a gente foi no Habibão. Habibão, gente, todo mundo sabe, Habib's é trash, assim, Habib's é o cu do mundo. E aí você chega no negócio, Stand-up tem muita zoeira. você fala assim, eu vou levar ele num costela no bafo. Não, eu levei no Habib's, porque foi lá que a gente se conheceu. E aí a gente acaba observando que nada mudou. O que mudou fomos nós. Que às vezes até a roupa que a gente estava usando era a mesma, mas você observa assim, em volta, beleza, é ruim, é meio besta, assim, um encontro meio paia, mas você observa em volta, você dá risada, porque tipo assim, você tá se comparando com o eu de 2 anos atrás, que tinha anseios, tinha sonhos, e de repente, 2 anos depois, você vê que você realizou a maioria daqueles sonhos que você tinha no primeiro encontro. Olha e só. é muito legal. Aí, tipo assim, não faz diferença o ambiente. Talvez a gente tivesse ido num ambiente muito mais chique e não tivesse sentido o que a gente sentiu de ter um déjà vu ali, sabe? Sim. De você olhar e falar, nossa, parece que as coisas não mudaram. É muito legal. Tá vendo? Desculpa, viu, Habib's? Tem que melhorar um pouquinho pra gente falar bem. Ó, Dia dos Namorados foi bom. Mas porque foi o quanto que ele tá gostoso. lembrando de falar do Ítalo, aquele Mas foi belezinha. gostoso. Pois é. Então, mas foi gostosinho. O pessoal lá esforçado, gente fina. O resgate da emoção, né? Não avaliou a parte da arquitetura. Aí a gente tem que ver uns problemas de logística. Você tinha tocado no assunto aqui dos sintomas, né, que a pessoa pode perceber do relacionamento tóxico, e que normalmente eles vêm no início, mas tem aquelas pessoas que abrem uma fachada e que, vamos dizer assim, tem um tempo de duração, né, talvez até 3 meses de experiência, vou chutar aqui. Claro que depende de qualquer pessoa, cada uma é um tempo, né, mas é igual quando a pessoa termina, vai terminar um relacionamento, obriga, fala que vai dar um tempo, a outra promete, não, eu vou mudar, e ela consegue segurar aquela mudança só por um período curto. Porque não é aquilo que ela é, né? Sim. Então, é comum... Às vezes fala que vai dar o tempo para não ter a reação da outra pessoa e assustar. Porque quem fala que vai dar o tempo, na maioria das vezes, já está resolvido. Já quer terminar. É só um cuidado, porque dependendo da reação, né, da outra pessoa ser muito grave, a pessoa vai distanciando e se espaçando, né? Agora, tem relacionamentos, sim, que às vezes merecem esse tempo de reanalisar, repensar. Relacionamentos saudáveis que às vezes esfria, por exemplo, a sexualidade. Então, vamos ver o que aconteceu, por que aconteceu, o que está acontecendo, né, nesse distanciamento e tudo mais. Às vezes é um período de saúde da mulher, a importância da clareza. Né? Não é que eu não tenha desejo, mas o meu corpo não está respondendo. Uma questão hormonal, talvez. Né? Menopausa. Muita gente fala, menopausa acaba com a mulher. Não, existe reposição hormonal, a maioria das pessoas podem fazer. O hormônio não vai causar câncer, ele só pode acionar o que já existe no seu organismo. A médio e longo prazo. E pode acontecer antes, mas nenhuma reposição hormonal prejudica. E nós temos muitos hormônios que, com a menopausa, vão ficando mesmo sem nada,
né? Então, com a reposição, traz essa vitalidade, traz essa disposição. O desejo. O desejo, e a pessoa lida com isso. A mesma coisa o homem, a andropausa. Ah, não está conseguindo mais uma ereção legal, né? Eu até estou preparando uma palestra aí, uma das coisas que eu tive, né, analisando e estudando, fazendo um parêntese, no carnaval vendeu-se muito mais medicamento para dificuldade de ereção do que cerveja. Ô, louco! Tal a preocupação que o homem tá. Tem homem que não tem dificuldade na ereção, mas ele toma por medo e com receio de não ser o bombadão suficiente. Então, olha que ponto que está chegando, né? Isso independente da idade, que antigamente era mais Isso homens mais independente velhos, da 40 para idade. cima, né? Por aí, Independente 50. da idade. Jovens mesmo. Então, o que acontece? Tem que ter essa liberdade de se expressar, essa liberdade de falar, né? Não estou legal, não estou bem, vamos rever. Então, assim, o que eu vejo é as pessoas têm medo de se abrir, de serem verdadeiras. E quanto mais transparente você é no início do relacionamento, mais o relacionamento vai adiante. Quando tem essas reservas, esses fake, né? Essa maquiagem no início do relacionamento e distorcendo, a hora que você vai descobrindo coisas mais graves, o afastamento é intenso. É muito grande. Eu penso que o diálogo e essa preocupação de você saber como o outro está e de que forma que ele vai reagir com as suas atitudes, ela leva a uma maior confiança, né? Por isso que você falou da estabilidade do relacionamento. Perfeito a sua observação. Cria alicerces muito mais poderosos, né? E tem um pensamento, eu gosto muito de pensamento. E fala, né, quando exponho a você minha pessoa, não me faça sentir vergonha. E nós somos capazes de revelar os nossos maiores segredos quando somos acolhidos com o coração. Então, se cria esse alicerce ali, nossa, dificilmente alguma coisa vai vir abalar, porque você está na compreensão do outro. Agora, hoje, quando não existe responsabilidade afetiva e maturidade, a pessoa usa o teu desabafo como arma depois para te atingir numa outra briga, numa outra situação. Ah, mas você falou que você tem dificuldade nisso. Ah, mas você faz isso com a fulana, agora você faz comigo também. Então, quer dizer, como as pessoas sem maturidade distorcem e usam o conteúdo do desabafo e da abertura como arma. Falta de responsabilidade afetiva. E como reagir em caso de um relacionamento tóxico? Porque, assim, primeiro conselho que eu falaria, se a pessoa vem abrir uma situação em que ela tá tentando que mude o relacionamento e não muda, e a outra pessoa tá fazendo mal para ela, eu falo, sai dessa. Mas eu queria saber como que a pessoa deve lidar. Quando, a partir do momento que ela detecta que muitas vezes quem está no meio do relacionamento acha normal a cobrança abusiva, os ciúmes, a pessoa proibir certas amizades porque essas amizades podem alertar, né? Tem várias situações, né? Alguns casos de agressão física, além da verbal. Mas o que é, tipo assim, abrir os olhos, percebi. Um amigo me orientou, eu estou enxergando o que eu estou vivendo. Qual deve ser, vamos dizer assim, uma reação saudável da pessoa num caso como esse? Primeiro, é difícil para a pessoa assumir, porque ela está vendo as falhas todas. Mas admitir que está errada, que escolheu mal, isso é uma dificuldade que as pessoas têm. Fala, puxa vida, não escolhi legal e estou errando e essa pessoa não é para mim. Tipo assim, meu dedo podre. Isso. Ela então, se culpa, né? Se sentir nessa frustração, né? Então, às vezes, não ouve, não escuta os amigos, não escuta a família, não escuta ninguém. Porque essa autorização para si mesmo de que fez uma escolha ruim pesa muito para essa pessoa. Mas se ela está aberta a ouvir, a escolher, né? É você mostrar para ela quais as qualidades que ela tem. Você, como amigo, como familiar, fala, olha, você é bom nisso, nisso, o que disso você está colocando em prática? Aí a pessoa vai olhar no nada. Eu não faço mais isso, não faço mais aquilo. Eu falei, então cadê você? Cadê a tua identidade como pessoa? O outro vem, como eu falei, para aplaudir quem você é. E te ajudar na tua dificuldade. Agora, o tóxico, não. Ele vem para competir. Eu já tive num relacionamento que a pessoa competia comigo. Como assim? Eu era chamada para algumas palestras. E aí a pessoa falava, não, eu só chamo você
Só você que é convidada, só você que é isso, só que você que é aquilo. Eu ia nas palestras e as pessoas falavam, vai, filha de fulano, né? Meu pai é uma pessoa conhecida na cidade, tudo. Ele queria que falasse que era namorado de cicrano, porque eles só falavam que eu era filha de fulano. Minha nossa. Entendeu? Então você vê um ciúme, né? Mas não um ciúme de você com outro alguém. Um ciúme de você. Então, queria competir. Não, porque você ganha mais, porque você ganha que por isso, por aquilo. Aí você vai reduzindo. Eu vejo o tanto que eu me despersonalizei nesse relacionamento. Nossa, bizarrão, hein? E pra fazer dar certo, sabe? Pra fazer dar certo. Mas por quê? Porque em alguns momentos a minha autoestima não estava legal e não deu certo com fulano, agora eu quero fazer dar certo. E você tinha esperança que às vezes ele podia melhorar, né? Você pensou que era a sua chance, né? Isso é outro erro nosso também, achar que a pessoa vai mudar. Ela te mostra nos primeiros meses, esteja alerta. Ah, dá trabalho ir para outro relacionamento? Dá. Começar tudo de novo, conversar. Mas por isso que nem todo mundo vai lidar com todo mundo. Né? A gente fala, é agulha no palheiro. Porque tem mesmo que ter as afinidades e a identidade com a gente. A gente acaba cedendo muito. Cedendo para ver dar certo, para ver acontecer. Não. Observa nos primeiros momentos. Quem vem para elevar e quem vem para denegrir. E não se contente com pouco. E não se contente com pouco. Nai, vamos aproveitar um tempinho aqui pra gente dar aquelas dicas gostosas. Opa! Dicas maravilhosas que a gente precisa... A gente não perder o foco da conversa aqui. Uhum. Eu tô vendo que seu cabelo hoje tá impecável. Muito obrigada. Tá uma coisinha milhões. E a minha amiga não tá bem de saúde hoje, viu, gente? Ela veio pro podcast hoje. E tá belíssima. Por que você tá belíssima? Tô brincando. Ai, tadinha. Mas hoje só nos Maria dos Remédios. E por que você tá belíssima, gata? Porque eu dei uma passada no Henrique. Ai, eu amo quinta-feira, dia de Manducast e dia de cuidados especialíssimos no Henrique. Gente, é o que eu falo, loiro dá trabalho, viu? Dá. Oh, meu senhor. Dá. Mas ele me ajuda a deixar o cabelo com saúde, assim como a gente deve deixar um relacionamento, né? E aí, pra isso, é essa parceria de um que entende o outro. Seu relacionamento é hidratado? É Ou é um relacionamento seco? Tá vendo? Mas o Henrique, ele tem essa percepção, né? De saber como é que a gente tá. Se ele vê que você tá num dia que você não tá muito bem, ele leva o seu alto astral. Então não é só um personal hair, não é só um cabeleireiro. Olha! Tá vendo? Hair Apartment. Amo quinta-feira, porque é o dia que eu vou lá no salão, encontro com essa pessoa maravilhosa que é o Henrique, e ele cuida das minhas madeixas e deixa, assim, com aquela autoestima ainda mais elevada, dá um plus, né? E fica condizente com o que a Nayara é. É um cabelo feliz, é um cabelo animado, entendeu? Uma coisa catinhos dourados. Tá você pode ver que nem a sinusite derrubou hoje. O Marcos ainda brincou, falou assim, quer que o Ira presente hoje? Eu falei, pode deixar que eu faço questão essa é só de tragédia com a nossa amiga. E eu quero aproveitar pra você que quer esse cuidado também, quer um cabeleireiro que te entenda, que seja muito bacana no cuidado, que vai ver o que pode e o que não pode fazer no seu cabelo, porque não é às vezes fazer aquele negócio que a pessoa tá doidona, viu alguma coisa na rede social e fazer, vê se o seu cabelo aguenta, vê se vai ficar bom. Difícil os cabeleireiros franco hoje em dia, né? É por isso que eu vou nele há 20 anos. Responsabilidade afetiva. Afetiva, que é o que a gente falou, tá em todas as esferas, né? Todas as esferas. Não, e ele sabe o que pode, o que não pode, e fala na lata. É aquele negócio que a gente tava falando, tem que falar o que sente, tem que falar o que é necessário. E você pode fazer o mesmo. Vai lá no Salão do Henrique Cabeleireiro ou na Rua Coronel Herculano Cobra. Gente, é fácil. A rua da Agência Central dos Correios, aqui de Pouso Alegre, tá? Fica entre as quarteirão de baixo ali do antigo cadeião que o pessoal falava, né? Então, Rua Coronel Herculano Cobra, 275. E você ainda pode aproveitar, ó, manda um zap pra você marcar o seu horário com ele. Fala que ouviu aqui no Manducast. Quer que eu dou o número? Vamos lá, já pega pra mim. 988153875. Aí, ó, tá na tela. 998153875. Pra você que tá ouvindo nos tocadores, aproveita também e manda mensagem. Isso, muito é 8815, viu, tá, Henrique? Gente? Beijo pra Claré. Também, ó, a Claré é maravilhosa. E ela também é cabeleireira, namorada dele. Olha, achei chique. Só que ela na boa. Aí, pelo menos eles não competem, né? Imagina. Não. Chega a pessoa, não quero com o Henrique, eu quero com a companheira dele. Com a Claré. Imagina. Não, e ela ajuda ele no salão aqui também. Ela sai do olha a questão da responsabilidade afetiva. Vou dar esse exemplo. Quebra o galho. A gente falando de relacionamento saudável. Ela é tão parceira dele e ele dela,
que ele ficou cuidando da irmãzinha, que a gente falou que ele Sim. perdeu, né, há pouco tempo aqui. E que esse tempo todo que a irmã, já com problemas de saúde mais graves, né, debilitada, estava passando, ela estava lá todo o tempo apoiando ele. Ó, que maravilha. É. Ajudando no cuidado com a cunhada, mas ajudando ele também. Então, assim, ela abdicava às vezes da casa dela, da família dela, para estar lá com ele. Então, os dois são muito parceiros. E não é só aquela coisa da amizade que você falou, não, nos momentos ruins. Aham. Porque quando é pra viajar, ir pra praia, ir pra cruzeiros, estão sempre eles juntos fazendo altas fotos. A Eu falo meta que de o casal. amor é muito importante, mas a Muito. parceria, gente, é essencial. A meta parceria de é casal, hein? essencial. Ó, Chipo Super! E ainda falando de coisa boa, Nai, a gente não pode esquecer nunca o nosso parceiro de podcast, que é Opa! o IDET, Registro de Marcas e Patentes. Você sabia que a sua marca precisa de um registro pra você não perder pra alguém que fez o registro? Tá vendo? É. É. Não tem como contextualizar mais do que você ter uma responsabilidade afetiva com a sua Com a marca. sua marca, com a sua empresa, com o seu produto. Gata. Pois é, e o IDET faz isso com muita maestria. Atende Pouso Alegre, região. Se você tá ouvindo a gente aí do outro lado do país, em outro país, Em outro país também. pode mandar mensagem pro pessoal do IDET, porque, ó, eles fazem o registro da sua marca, dando direito de uso somente ao proprietário, exclusivo aí no seu ramo de atividade econômica. Por exemplo, eu tenho um restaurante que chama Restaurante da Nina. Aí eu vou lá e vou registrar. Ah, mas tem um restaurante da Nina lá no Paquistão. O povo do IDET vai falar pra você assim, ó, restaurante da Nina não dá. Já existe. Vamos colocar um registrado. Ninas Restaurante? Entendeu? Tipo, ele te dá uma opção a mais, porque esse banco na área de registro, ele é muito vasto e o IDET tem acesso a isso. E quando você faz o registro da sua marca, lá no Paquistão, a moça do restaurante da Nina vai ver que você Vai registrou saber. aqui. É. E outra coisa, é bom fazer o quanto antes, justamente para que ninguém usurpe a sua ideia. Exatamente. E a gente precisa salientar também que o IDET está presente aqui em Pouso Alegre com pesquisas empresariais. Você pode fazer o registro também de desenho industrial, que é uma coisa que também requer Legal. patente. Às vezes você faz aí um eletrodoméstico que tem uma tecnologia exclusiva, você também pode registrar lá no IDET. Eu quero ir no IDET, como que eu faço? Avenida Prefeito Tuani Toledo, número 55, Conjunto 2B, aqui no bairro Fátima 2, do outro lado aqui do Terra do Mandu. E você também pode entrar em contato com eles através do nosso zap 988678856. É isso. O IDET está aí para oferecer tudo o que você precisa para valorizar, proteger a sua marca e também trazer mais empenho para sua empresa, caso você precise fazer uma pesquisa empresarial, que eles têm experiência comprovada e coisinhas do tipo. Entre em contato, tá? Repetindo o telefone 359-8867-8856. Ai, ai. Olha aqui, a gente sempre tem que lembrar o pessoal que é dica de confiança, até porque o próprio Terra do Mandu usa o serviço do IDET, né? Assim como E eu o vou ao serviço salão do do Henrique, o do IDET também. Então a gente fala daquilo que a gente conhece. A gente vende o que a gente consome. Isso mesmo. sobre. E falando em consome, cadê a participação do pessoal? Vamos Tá agora aqui. trazer. E dá tempo ainda de você que não mandou recadinho mandar, viu? Entra aí no chat aqui do YouTube Terra do Mandu. Fica com a gente que eu vou entrar num tema gostoso, porém espinhoso. Ai, ai, ai. Segura. Vamos Segura lá. essa marimba aí, meu amor. Desafio. Um beijo pro Iago Almeida que tá acompanhando a gente aqui. Beijo. Boa noite. Tema importante e que encaixa demais. Tô adorando. Aê. Beijo, Iaguito. Maravilha. Valdinéia Silva, vulgo mamãe. Mamacita. Boa noite, pessoal. Este é um tema babadeiro. Estou amando. Ó, tal mãe, tal filho. Faltou ela falar que o assunto tava Por faraônico, que você né? não chama ela? Eu lembro daquela novela do Félix, né? Com o personagem da Susana Vieira, que eu esqueci o nome, Mames Poderosa. É de amor à vida. De Amor à Vida. Era Branca, não era o nome dela? Branca? Acho que era, não? Ah, eu não lembrava o nome dela. Ah, pra mim a sim. Suzana Vieira é sempre Suzana nas novelas, então... Mas aí, então, ao invés de falar com mamãe, Mames Poderosas. É exato. A minha Ó, também, Sandra, Mames Poderosas. Sandra, um beijo pra você. E vamos aproveitar que a gente já tem o nosso amigo O Cauã Davi pensador aqui. chegou. Ele trouxe o pensamento dele do dia. Deu boa noite pra nós, que ele é um menino muito educado. Boa E o noite. pensamento do dia é o seguinte: valorize o que você tem antes que a vida te ensine a valorizar o que você tinha.
E graças a Deus que amanhã é sexta-feira! A notícia boa. Eu não tô faltando mais na escola nas sextas. E amanhã eu tenho trabalho pra entregar e vou tirar uma ótima nota. Aí sim. Você não pediu pra sua mãe comprar Mais uma cartolina vez, pra boa você noite a agora, né, Cauã? É, porque às vezes a criança no domingo à noite fala pra mãe, mãe, eu preciso de uma cartolina. Tipo, falta 5 minutos pra aula. Ah, mãe, tem que comprar um negócio. E aí, como é que é a responsabilidade afetiva com a sua mãe? mãe, por favor. É que ele brinca porque desde o podcast em outubro desse ano vai fazer 2 anos, hein? Passou rápido. Passou rápido. E aí, desde o começo, ele acompanha com a gente. Ele tem 17 anos. Que legal. Cauã é maravilhoso. Ele sempre falava, amanhã é sexta, dia que eu não vou à aula. Aí de tanta gente puxava a orelha dele aqui no podcast. Agora, graças a Deus, ele tá colocando. É que eu peguei o telefone da professora dele. Não, brincadeira. Obrigada, viu? Aí da companhia sua e da sua mãe também. Fala isso, manda o nome da sua mãe pra gente. É Dani. Você sabe? Dani Alvim. Beijo aí pra vocês, viu? É isso. E aí a gente vai entrar nesse tema espinhoso. Ai. Que a gente tem uma sexóloga entre nós aqui, gente. Aproveitamos. Eu acho que eu vou trocar essa trilha. Eu vou colocar essa. É Uma uma coisinha. coisinha. Com a Gi. Gi, essa é a pergunta do milhão. Como eu sei que a pessoa está me querendo mesmo? Ai. Ou ela está só querendo transar? Gata. Essa é a pergunta do milhão. Difícil saber, né? Como que a gente faz pra identificar? Porque eu posso falar uma coisa pra você. O tesão leva a gente pra lugares inimagináveis. Sim. O tesão tira limite, tira percepção. Quando você vai trabalhar com tesão, você pode ter certeza que é as melhores ideias que você vai ter no dia. É uma coisa, assim, impressionante. O hormônio da gente, né? Mas como que eu aprendo a classificar, por exemplo, uma relação que a pessoa tá querendo uma casualidade só... E eu tô querendo um relacionamento, mas ela não foi clara comigo. Como que eu identifico isso? Ela não falou nada. Eu não quero ser usada. Não é regra, Ah, mas é uma sugestão dentro da experiência prática de consultório. Ela não vai falar dela. Ela não vai trazer a essência dela, do que ela gosta, do que ela faz. Ela vai conversar assuntos aleatórios. Você falou isso quando ela só quer o tesão. Quando ela só quer a transa. Então, você pergunta, você tem família? Ele desconversa. O que você gosta de fazer? Como que foi seu relacionamento anterior? Não desconversa. Entendeu? E aí, o toque. pelo tipo da cantada também eu posso classificar, não? Se uma pessoa, assim, só comenta uma foto minha que eu tô, assim, mais à vontade... Naya, vou usar você de exemplo, tá, amiga? Ai. Eu Vai posto falar aqui de uma... milf, não. porque eu não posto muito eu, assim. Eu vou lá, pego o microfone, assim, tá, Terra do Mandu, entraremos no ar. A pessoa não curte. Mas eu pus uma foto minha na academia, a pessoa me mandou um foguinho. Sim. É uma maneira da gente poder classificar também, né? É uma maneira. É uma dica, né? Não quer dizer que é 100%, que é uma regra, né? Porque às vezes também quer só te provocar, né? É. Às vezes tá só no jogo. Lembra do jogo? Ele acha que você tá jogando o mesmo jogo, né? É. Ele acha que você é uma safadona. E às vezes ele manda foguinho pra todo mundo. Por isso que a gente tá esse ar seco, incendiando o país, é difícil. Vendo? Teria de ser. Agora, se a pessoa também ela é muito, vamos falar assim, superficial, ela só vai no supérfluo, ela só enxerga, nossa, mas como é que você é bonito? Nossa, mas como é que você é gostosa? Ela não passa, tipo assim, eu acredito que da mesma forma que ela não se abre sobre a vida pessoal dela, ela não se interessa em saber sobre a sua vida pessoal, o que você é além daquele corpo, daquele rosto, né? Não tem pergunta construtiva, né? Não cria conexão, não cria afinidade. Fica só mesmo ali na borda, como é que fala? Na antessala. Não criou um rapport, né? Não criou mesmo uma sintonia ali. Então, daí ela fica, o cabelo, né? A roupa, não sei o quê. Então, quer dizer, uma pessoa que é vazia. Porque quem quer algo mais vai conversar de essência. Eu tenho uma pessoa, não é bem amigo, é meio colega, mas é amigo porque fala, desabafa. Que fala que homens, né? Tem a peneira. Que a mulher precisa ser inteligente, mas não pergunta coisas inteligentes pra mulher pra saber se ela é inteligente. A mulher precisa ser bonita. Sim. E ela precisa ter um sexo bom. Aí você pergunta pra mulher, o que é um parceiro ideal pra você?
É um cara companheiro, é um cara trabalhador, é A um cara diferença. humilde. É engraçado essas nuances, né? Sim. Como que o sexo, para algumas pessoas, ele é tido como moeda de descarte, porque se eu não gostei do seu sexo, Nayara, desculpa, um beijo, tá? Tudo de bom pra você e sua família, mas eu vou Sim. ficar com Tá outra. tudo bem. E aí, Às vezes só não pra combinou, outra né? pessoa que é mais sensível, tem uma outra questão e que não necessariamente é uma peneira, né? Mas para o homem, principalmente, a necessidade sexual é uma forma de autovalidação. Não é nem a mulher ser tão boa, mas ele ter tido um desenvolvimento ali positivo e ela aplaudir. Entendeu? Então, é mais uma necessidade de autoafirmação do que propriamente considerar. Aí ele descobre que a esposa é uma atriz, Finge orgasmo. e sai com a amante, e a amante não gosta, e aí a gente chega numa conversa legal. Chega num ponto Aí pega legal. fogo. Aí o negócio pega. E que conselho que você dá, assim, Gi, para as pessoas que estão tendo problemas sexuais mesmo? Você falou, deu uma pincelada rápida sobre isso, que muitas pessoas elas têm alguns problemas hormonais que não necessariamente a gente tem que trazer para a seara da psicologia, mas a psicologia mostra ali um caminho para você, ó. Se você tá passando por algum momento, assim, que você não se enxerga com um companheiro, às vezes acontece isso muito na gravidez, né? Às vezes a mamãe, a gravidinha, ela passa por uma situação de hormônio que ela não aguenta ver o marido perto. Não Sim. aguenta o cheiro, tem hora, né? Existe essa situação Por patológica exemplo, o seio também, é uma né? zona erógena, né? Uhum. Tem muita mulher que sente muito prazer e tudo. Algumas mulheres, após a gestação, porque amamentaram, cria a crença que o seio era do filho para amamentação, daí não quer mais que ponha a mão. Vira sagrado. E, de repente, aquilo ali era o início de uma relação sexual saudável anteriormente. Então, quer dizer, tem Virou a chavinha, que né? reinventar e recriar o tempo inteiro, né? Então, por isso a importância mesmo de autoconhecimento, buscar. Agora, ainda é um tabu, nós estamos vencendo cada vez mais essas etapas, né? Assim como você vai construir uma casa, você quer saber o alicerce ali. Uhum. Você vai comprar um carro, a cor do carro, tem ar-condicionado, não tem, né? Sim. E a neurolinguística usa muito isso, né? Você chega lá de regata, eu te mostro um carro com ar quente. Sim. Você vai falar, tá doida, né? Eu vejo que você tá com a roupa mais verão, eu vou mostrar um que tem ar-condicionado, que funciona assim, que funciona assado. A cor do carro vai interferir. Se tá com uma roupa muito escura, eu não vou mostrar um carro bege, um carro branco. Então, tem tudo isso. E para a sexualidade, raramente se conversa. Então, nós precisamos conhecer primeiro a nossa história afetiva. Segundo, as primeiras relações sexuais têm um significado. Não é determinante, mas tem um significado. Terceiro, você descobrir o seu próprio corpo, passar um creme, né? Ver onde você sente mais... Sensibilidade. onde tem mais sensibilidade, onde os músculos atuam mais. Não necessariamente tem que ser só na penetração, por exemplo, o orgasmo. Tem mulheres que não é na penetração, por causa da musculatura. Acaba cansando a musculatura, então não sente tanto. Às vezes vai sentir em outras partes. Então, esse autoconhecimento é muito importante. E aí, você passar para o outro. Gosto de carinho no pé, mas não gosto na nuca. Gosto da língua em tal lugar, mas não gosto no ouvido. Né? Agora, não fala, vai reprimindo, vai reprimindo. Aí, chega uma hora que você cansa de fingir. Né? E aí, se vão acontecendo outras coisas externas, como gestação, menopausa, problema financeiro, perda de emprego, tudo isso vai movimentar. Porque uma coisa é a tua adrenalina, uma coisa é os seus hormônios estarem ok. Outra coisa, a hora que cai a resistência, surge dentro do nosso organismo o cortisol. O cortisol quebra o equilíbrio, quebra a homeostase do seu organismo. E aí as doenças que você tem predisposição vão vir à tona. Aí cabe uma outra palestra, um outro bate-papo que é sobre o estresse, que ele tem 4 fases. Cada fase vai dificultando mais o funcionamento da pessoa. Uma hora é memória, uma hora é sexualidade, né? A libido, outra hora é foco. Então, nós temos que ir descobrindo e conhecendo o momento do casal, a dinâmica do casal, a sintonia que está ali. Então, volto a falar a importância da clareza, de conversar, de passar o que está sentindo, mais do que cobrar o outro, falar do sentimento.
Ao invés, eu estou te esperando para jantar, Nayara. Ao invés de eu falar, nossa, por que você chegou agora? Você demorou muito e tudo. Eu falar, o que aconteceu? Eu te dou a oportunidade de crescer na conversa. Agora, se eu já vou cobrando, toda cobrança vai ter uma reação e, às vezes, a reação, os dois vão dormir B com B. Chateado, com raiva e tudo. Então, as pessoas querem que o outro adivinhe. Não existe adivinhação, gente. Até então, eu não conheci nada que dá para adivinhar o que o outro está pensando. Mas a importância mesmo de ter clareza. Gosto disso, não gosto, me sinto bem. Quando você fala assim, está parecendo a minha mãe. Quando você fala assim, está parecendo o meu pai. Então, eu não sinto bem. Vamos mudar a maneira de conversar, a dinâmica. E aí, tudo isso vai reverter o quê? No momento da sexualidade. Por quê? Principalmente a mulher, ela constrói a sexualidade desde a hora que ela acorda. Pode acontecer a transa lá de manhã, o sexo de manhã, mas ao longo do dia ela vai construindo dos recados, das mensagens, da afetividade e tudo, né? O homem também. Antes falava que era muito mais a mulher, mas o homem também. Se tem certos cuidados ao longo do dia, gentileza, você vai para uma relação sexual à noite muito mais inteiro, muito mais saudável, né? Então, esse cuidado de não na hora da relação, pelo amor de Deus, viu, gente? Conversar sobre as coisas que não estão legais, mas... Pra não cortar o clima até nessa hora, né? E nem formalizar também. Preciso conversar com você. Porque se preciso conversar com você, vem de pai e mãe. E a tendência da gente é querer escapar. Lá em casa a gente... Lá em casa a gente resolve. Abrir um vinho lá, tá curtindo, fez uma jantinha gostosa. Ó, sabe o que eu queria falar? Eu queria falar sobre isso. Que jeito que dá pra gente ajustar isso? De manhã eu não tenho tanta lubrificação, ou à noite eu tenho mais, né? Ou... É não ter vergonha, Não né? ter vergonha. É ser a sua essência e oferecer para o outro. Agora, quanto mais reserva tem, é porque você não está num relacionamento de responsabilidade afetiva e muitas vezes pode estar num relacionamento tóxico. Ou às vezes a pessoa, tipo assim, quando a gente falou de se conhecer, né? Às vezes ela não tem a mesma facilidade que a outra de falar tudo que ela sente, mas por conta de um histórico, a forma como ela foi criada, às vezes ela foi reprimida de falar dos sentimentos, né? Tem que buscar ajuda, né? Tem que buscar ajuda. E a sexualidade, gente, se Deus fez uma coisa melhor, Ele guardou para Ele. Porque uma sexualidade saudável, com companheirismo, é sensacional. Só que o que acontece? Se você não busca conhecer a sua história, as suas crenças, você vai achando e acomodando que aquilo está tudo certo. Só que chega uma hora, o organismo apita. Ou numa depressão, ou num pânico, né? E, às vezes, quer separar, o parceiro assusta. Mas não, já vinha engolindo muito, né? E chega uma hora que não tem mais digestão, ué. E aí a pessoa apavora. Então, eu acho que é muito saudável, muito importante. Você vê que hoje em dia a procura, né, por terapia de casal tem aumentado? Tem aumentado. As pessoas têm reconhecido essa necessidade? Sim. Tanto de casal para conhecer. Às vezes a sexualidade é boa, mas as investidas e a forma de verbalizar não é legal. De sentar, de se expor. E às vezes tem aqueles que têm a dificuldade. Tem uma dinâmica legal, mas a sexualidade não está legal. Não tem liberdade de expressar, não tem liberdade de pedir as preliminares com tranquilidade, com calma, né? E fora aqueles também que querem engravidar e só faz na hora que é para engravidar, né? Tipo de mercado. Isso machuca muito o relacionamento. Porque é um vendo o outro mesmo só como provedor e não como parceria, né? Então, tem que acontecer ao longo do tempo e também no período ali no propósito de uma gestação. Tem algum caso curioso que você lembra? Caso curioso não, mas eu vejo assim, nossa, aí cabe um outro assunto, né? Um outro momento. Uai, puxa o gancho, boba. Mas assim, eu vejo que algumas mulheres, na própria história de vida emocional e tudo, não nasceram para a maternidade. Elas são pessoas maravilhosas, vão ser pessoas muito legais. E aí insistem numa gravidez planejada, né? Fugiu o termo. Você fala mais para agradar, porque o parceiro às vezes quer ser pai. Isso, mas assim, às vezes não consegue de forma natural e busca inseminação. Ah, sim. Uhum. Busca inseminação, você vê que a criança vem, gente, só para cumprir o status de ser mãe. O casal não estava na sintonia, não estava preparado.
Então, assim, vai até gerar polêmica, mas se não veio de forma natural, não insista. Não insista, porque não há uma prontidão do casal para essa criança vir. É que eu já vi caso, por exemplo, em que o casal queria muito, 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 e um dos dois tinha problema, e eles recorreram a tratamento, não foi de primeira, e conseguiram. Até quando os casais se amam muito, os dois falam, conseguimos engravidar, né? Sim. Não que isso seja uma regra, mas eu acho bonitinho. E que depois a criança foi muito amada. Mas é que você, então, já viu casos em que é o contrário. Parece que a pessoa faz para agradar. Isso, para uma satisfação ou familiar ou social, e não necessariamente por aquele envolvimento mesmo com a maternidade. Às vezes a mulher e às vezes o homem. Então, isso é muito sério e muito delicado. Pode vir de ambas as partes, Pode vir de ambas as partes também. Aí a criança fica em função de babá, em função de escola integral, e não tem tempo com os pais, né? Então, se nós temos compromisso com as gerações futuras, né? Vamos cuidar. Não, e isso quando não acaba o relacionamento assim que a criança nasce, né? É um fator que acontece também. Assim que nasce, ó, vou lhe comprar um cigarro. Nossa! Porque às vezes na parceria, um não deixou de ser filho. Sabe? Às vezes a filha, a mulher que está no casamento, às vezes ela não deixou de ser filha para ser mãe. Aí ela vai competir com a filha. Às vezes aquele pai não deixou de ser filho da mãe e nem filho da esposa. Aí a criança vem para competir, compete por igual ali, de birra e de tudo. E acontece mesmo alguns casos de separação. Então, é muito sério. Eu acho que a natureza é muito sábia. Maravilha. E a gente está encaminhando para o final do podcast hoje, Nay, e eu quero ressuscitar um quadro, que vocês sabem que é só quando eu sinto que tem que fazer. Uhum. E até então, eu não trouxe ninguém para esse quadro que seja um pensador, um psicólogo, e eu fiquei curioso para as respostas. Por isso, nós vamos fazer um bate-bola, jogo rápido com... Olha, jogo rápido está de volta, que delícia. Maravilhosa, com Gislaine Ribeiro. Hoje vai falar algumas coisas. Eu vou te trazer uma palavra e você me traz a primeira coisa que você pensar. Ok. Quiser filosofar, pode. Mas geralmente a resposta curta é o que a gente está esperando. Sim. Então vamos lá, vamos começar então, Gi. Um ato de amor. Um ato de amor? Nossa. Essa Foi tá forte. longe. Você já começou Já comecei tenso, porreta, é. Um ato de amor eu vejo por atitude, um beijo no rosto. E um ato de ódio. Deixar você falando sozinho. É horrível mesmo. Um conselho do que fazer. Para. Qualquer conselho. Faça isso e você conselho? será feliz, Um conselho? Seja seu melhor amigo. E um conselho do que não fazer. Não dormir sem pedir desculpa. Eu me descobri no mundo quando eu vi as pessoas saírem mais inteiras da consulta. um problema. Um problema é injustiça. Uma solução. União. O que é a psicologia pra você? Viver. E o que é o sexo pra você? A plena realização do ser humano. Uma lembrança. Cafezinho na casa da minha avó no São João. Olha, Que delícia. gostoso. E pra finalizar, Gislaine por Gislaine. Você pode conhecer todas as técnicas e fazer todos os cursos. Mas se não tiver coração, não tem resultado. Gislaine é coração. Gente, lembrei muito da Nadira agora. Eu também.
Inclusive, eu não sei se vocês deram falta em mim, mas eu dei um pulinho rápido lá fora, que eu fui vestir o meu manto, tá, gente? Da Nadir. Ficou meio apertadinho, umas banhinhas assim. Que eu vi a blusa. É com a arte das crianças? É. Que linda. As crianças fizeram pra ela e hoje eu encontrei com ela, fui lá buscar. E ela me mandou essa camisa, Nadir. Ai, que linda. Um beijo, já tô com saudade de você. Parabéns pras crianças. Depois eu posto uma foto nas minhas redes sociais, vocês vão lá pra vocês verem com mais detalhes. Professora Nadir, tia, hashtag Terrado. E aqui você anda com ela de costas assim, ó. Como se você fosse a professora. Aí o povo te vê e fala assim, oi, Nadir, sou eu. Ô, professora. Aí vai ver o Iratã que vira. Ai, mas eu adorei a camisa, viu, meu amor? Obrigado aí pelo seu carinho comigo. Ela é maravilhosa. E a gente tem que marcar aquele corote. Que ela falou. Mas quem não conhece a Nadir... Pode beber passando na pinguela do terreno. A pinguela lá tá perigosa. Mas se você ainda não assistiu o episódio, não acompanhou pelo seu tocador preferido de podcast, é o de número 63, tá? É a Nadir Souza. Ela é professora, hoje também influenciadora. Inclusive, ela postou uma publi no Instagram dela, semana cacau de uma árvore, você viu? Menina, foi um bafo, hein? Edição. Não, ela tem feito umas que, ó... Maravilhosa. Mas, ó, Nadir, um beijo pra você. Em breve ela volta aqui, Teve um viu? dia que ela saiu toda molhada. Não lembro se é aquela que o pessoal faz que joga o coco e como se quebra. Em breve ela volta, viu, gente? Nós não esquecemos da Nadir, não. É porque a gente dá um intervalinho entre uma visita e outra aqui. Mas em breve a gente traz ela aqui novamente. Falando nisso, em breve, quem sabe a Gi volta aqui pra gente falar de um assunto, mas também polêmico e picante. Sexo. Amiga, a gente podia fazer no MandoCast Plus, hein? A gente já vai tirar essa ideia. A gente vai tirar essa ideia do papel e a gente pode trazer, por que não? Uma coisinha mais picante, exclusiva pros tocadores de podcasts. Porque o YouTube, infelizmente, ele tem umas regrinhas que a gente não pode sair, né? Se falar muito... Um cu ainda passa. E eu quero fazer um convite, é possível? Pode, claro, meu amor. Eu tive uma palestra que chama Só para Mulheres. Perdão, tem jeito de mostrar aí, falta de tesão pela vida isso aí. Não. Você consegue mandar pra Nai? Eu jogo na transmissão, pode mandar pra ela. Tá. O convite é sobre eu tive uma palestra em 2015 e agora eu tô lançando o curso dessa palestra que vai ser em agosto. Olha. São 4 noites de 2 horas e chama Só para Mulheres. A palestra que tá mobilizando a cabeça das mulheres e dos homens também. Olha! E aí nós vamos estar conversando sobre as crenças que as mulheres têm, os registros que a gente traz da menina boa comportada, né? E do que a gente pode ser melhor enquanto empoderamento, enquanto autoestima, enquanto papel mesmo na sociedade e da descoberta mesmo de uma sexualidade mais inteira e mais vibrante. Então eu aguardo as mulheres. O número limitado de pessoas, no máximo 20 pessoas cada vez que vai acontecer o curso, para poder mesmo dar um atendimento bem personalizado. Até como que as pessoas podem entrar em contato, fazer inscrição? Pelo direct no Instagram, né? Gislaine Ribeiro _psico, e pelo meu celular, o WhatsApp 359 91 13 30 85. Aí, gente, não conseguiu anotar a tempo? A Gi repete. Tá. O Instagram, Gislaine Ribeiro _psico, no direct. E no WhatsApp, 359 91 13 30 85. E lá no Instagram, @Terra do Mandu, tem também, a Gi fez o vídeo convidando vocês aqui pro podcast. Aí lá você já vai ver o Instagram dela, que tá junto, tá colaborativo com o do Terra. Isso aí. Manda o direct pra aproveitar, porque são vagas limitadas. Isso. São no máximo 20 pessoas. E eu aguardo realmente todas as pessoas que já são maravilhosas, mas que querem colocar essa maravilha em prática. Legal. Não basta ser, tem que pôr em ação. Maravilha. E é isso, Gi, a gente agradece você por dispor do seu tempo, Muito de vir obrigada. aqui com a gente. Foi muito gostoso. Alegria minha, gente, essa sintonia, essa conexão, que coisa mais gostosa, que inteireza, né? E contem comigo mesmo, sendo planejado, a gente
dá uma fugida lá e vem aqui. Arrasou. Porque informação é tudo, e com clareza, com ética e na descontração, nós podemos ser Vamos muito longe. melhores. Vamos longe. Absorve, consegue Vamos longe. transformar, né? Isso é muito bom. Se você tem alguma dica aí pro podcast, pro MandoCast, manda pra gente também. Pode comentar aí no Spotify, no Deezer, no Amazon, todos os tocadores, lembrando que esse episódio fica gravado sempre no dia seguinte, né? Então, às sextas-feiras já tá disponível pra você em todos os tocadores. E depois, também, se você quiser mandar aqui pelo MandoZap, comentando aí no chat do YouTube, mais na hora aqui do podcast, mas dá pra mandar também no MandoZap, que é o 35 30 25 0138. Aí, ó, um tema depois pra gente falar. O que você tem curiosidade? Manda aí pra gente, qualquer área também, cultura, educação, saúde, arte. A gente fala de todos os assuntos aqui no podcast, cada semana com um tema diferente. Agora fez sentido, porque que na semana passada a gente não anunciou a convidada? Que ela tem a agenda lotada, gata. Nossa, Senhor. Mas é isso, gente. Você pode continuar acompanhando os nossos conteúdos no terradomandu.com.br, nas nossas redes sociais também. Estamos presentes em todas, @terradomandu. E não se esqueça de procurar aí no seu tocador preferido o MandoCast. Você pode ouvir a gente no Spotify, no Deezer, no Amazon Prime. Pode ouvir em qualquer tocador, que a gente está presente em todos também. E é claro, você também pode participar sempre com a gente no 30 25 0138, nosso MandoZap, sempre aberto pra você. Pode aí mandar elogio, crítica, comenta no seu tocador favorito, tá na academia? Tá no intervalinho entre um treino e outro? Aproveita, comenta. Tá vendo esse balãozinho que tem aí? É pra você comentar. Pode comentar o que você achou do episódio. Se não gostou, você não fala, não. Não, pode. Crítica construtiva Se sempre é bom. gostou, Se gostou, encaminha fala. pro amigo. Isso, já vai Isso. Se compartilhando. não gostou, Encaminha pra encaminha dois pro amigos. inimigo. Aí, ó. O inimigo. Tá pensando assim, nossa, tem uma pessoa que eu tô precisando dar uns toques aqui sobre responsabilidade afetiva, manda o link já. Dispara na hora. E esses contatos que a gente deixou, Eu vou o pessoal caprichar pode nos também... cortes desse podcast, porque vai ter muita gente muita mandando coisa. indireta. Indireta. Cortes. Então, ó, olha lá, pra você ver a Uai. responsabilidade afetiva. Mas é uma indireta do bem. Você Querendo tem aquela ajudar, amiga sua que é trouxa dos outros. Você vai e manda. Não é eu que tô falando, é a psicóloga, eu, hein? E se o pessoal quiser também, pode entrar em contato com você pelas redes sociais, né? Pode sim. Para agendamento de consulta. Às vezes quer só trocar, tem uma dúvida, quer trocar ideia só para uma conversa. Nós estamos abertos. E se você também quer a nossa palestra na sua escola, na sua empresa, estamos aí também. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigada de ter topado. Gente, ela teve que fazer mudança na agenda para dar certo. Ela vinha aqui, ela tem já até a tarde, mas conseguiu um tempinho para vir conversar com a gente desse bate-papo tão importante e interessante, né? Da gente se descobrir mais sobre o outro, sobre relacionamento, sobre a vida. Muito, muito bom. Obrigada, viu, Gi? Eu que agradeço. Tá pronto pra arrumar um boy magia agora? Não, tô quieta. Amiga. Tô zen. Que? Não é aquela propaganda do Enem, não. Tô zen também. Não, Semana que vem ela tá com checklist. É. Isso pode, isso não Ah lá, pode. Isso É, pode, minha isso amiga não é assim. Tóxico, tô fora. É, e é aquariana, viu, gente? É a Froze. Nossa Senhora. Ela é a Froze. Gelada. Com os amigos é uma delicadeza, mas com os amores é a Frozen. Quero saber quem vai ter a chama pra derreter esse gelo da minha amiga. Ó, É. lançado um desafio Você aí, sabe hein, qual que é o meu gente? ditado? Onde só mal acompanhado, Né? né? E a minha amiga, ela é tão gelada que Nossa, essa você pessoa fala vai isso. vir quente, vai gerar um vapor que vai até chover. Nossa, olha lá. O dia que Previsão do chover- tempo no MandoCast. O dia que chover, a Nayara vai ter arrumado um boy. Ah, tá, deixa pra lá, vai. Ai, amiga, o que tem um boyzinho Deixa pra magia? lá. Ai, meu Tem, filho. como diz você, né, durante aqui o bate-papo, você ainda falou assim, a pessoa sabe o valor dela, né? É. Quem não quer aproveitar. É, gente, não adianta vocês querer colocar gasolina nesse trator aqui não, meu amor. Isso aqui é um Nossa avião. Senhor. Um Trator agora. Um hein? avião daquele assim, beluga, que é raríssimo de você ver ele no céu, tá, gata? Obrigada, viu? Você Muito dá uma obrigada. segurada, a hora que ela descobrir que é beluga, ela vai acabar comigo. Ele vai ver eu bater nele, tô brincando. Vambora, Sem amiga. violência, sem relacionamento tóxico. Te amo. Ó, um beijo pra você que tá nos acompanhando. Obrigada por você que ficou até agora, por você que tá ouvindo a versão gravada, por você que tá compartilhando, ó. Beijão. É isso. Bom fim de semana. Sextou, meu amor. Até quinta que vem.